O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida de Helena Maria. Hoje a igreja nos apresenta uma festa grande que é chamada a Solenidade da Santíssima Trindade. Essa festa ela foi introduzida durante o século XIV ou XV porque teve uma má compreensão durante a história de que vem a ser a festa de Pentecostes, pensando que o Pai, que é ligado ao Antigo Testamento, Deus, já fez a sua função. Mandou o Filho viver no meio de nós, e o tempo do Filho foi a época que ele viveu. Após a sua morte e ressurreição, começa a vez do Espírito Santo, festa que nós celebramos domingo passado, fechando os 50 dias da Páscoa. E muita gente pensava, então, que agora não precisa mais do Pai, não precisa mais do Filho, que já são do passado, mas agora é a vez do Espírito Santo. E a igreja, para corrigir essa ideia errada, ela colocou, há muitos anos já, essa festa da Santíssima Trindade para nos mostrar, na realidade, que o Espírito que confirmamos em nós domingo passado, na festa de Pentecostes, que no canto inicial está sendo apresentado esse canto, eu navegarei no oceano do Espírito. E tem muita gente que navega e vai longe, porque a imaginação nossa é fértil. A imaginação nossa atinge tudo o que é possível e o que é impossível. E o que muitas vezes a gente diz, isso não é nem imaginável, mas é que a imaginação não tem limite. A tendência é da gente ficar pensando que o Espírito Santo é alguém que está voando por aí, que eu quero receber. E por causa desse desvio, a igreja colocou a festa da Santíssima Trindade para mostrar que o Espírito não é sozinho, o Espírito é de alguém.
No sétimo domingo da Páscoa, a leitura que nós não lemos na missa porque não cabe no nosso domingo, sempre deixamos essa leitura fora, do capítulo 16. Ele disse, Jesus, no discurso com seus discípulos, iniciado após o lava-pés, e vai até o capítulo 17, com oração sacerdotal. Ele disse lá no capítulo 16, o Espírito que eu vou enviar, que o meu Pai vai enviar para vocês, é meu Espírito. Repete 2, 3 vezes. É meu Espírito. Portanto, para conhecer o Espírito Santo, que é confirmado em nós constantemente e principalmente em certas ocasiões, como a festa de Pentecostes, é o espírito de alguém. Não é espírito que eu posso navegar na imaginação, elaborando e pensando tudo, mas eu tenho que para conhecer o Espírito Santo, eu preciso navegar no oceano de Jesus. Isso é muito importante. Por isso que nós temos esses grandes desvios de igrejas, todas que surgem e inventam tanta coisa sobre o Espírito Santo, porque consideram o Espírito Santo sem Jesus e sem o Pai. Então, para superar essa dificuldade, a igreja coloca para nós, um pouco para a gente colocar os pés no chão. A nossa primeira leitura, ela foi tirada do livro do Êxodo, aonde pensavam naquele tempo, a ideia que a maioria dos povos e das religiões tem, a maioria, um Deus distante, um Deus longe, um Deus todo-poderoso, um Deus que me castiga, um Deus que quando faço coisa errada eu tenho que ter medo e me afasto de Deus exatamente porque eu fiz coisa errada, porque eu sei que vai me castigar. Mas desde aquele tempo, Moisés já elaborou um pouco, dentro dessa ideia de ser longe, algumas coisas muito importantes, fundamentais. E aqui nós temos então Moisés, pela segunda vez, ele sobe a um monte. E olha a ideia que eles tinham no Antigo Testamento. Deus está longe lá em cima e para atingi-lo tem que ir subindo, subindo. E aí por isso que fazíamos sacrifícios todos em lugares altos, porque pensavam que Deus está lá em cima. E Moisés sobe um monte e aí diante de Deus diz, o Senhor desceu na nuvem. A nuvem sempre representa no Antigo Testamento e também no Novo a presença de Deus. Então desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E Moisés invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante deles, Moisés gritou. Veja no grito de Moisés, o desejo de Moisés, a ideia que ele tem, como deve ser na realidade o nosso Criador, Deus. Senhor, Senhor. Olha os títulos que ele coloca. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Olha a descrição que ele coloca de Deus. Essa atitude de Moisés, de querer ter um Deus misericordioso, que depois, na última oração, no último pedaço, prostrando-se por terra em adoração, isso que significa quando a gente se ajoelha, se prostra por terra, diz assim: Senhor, se é verdade que goza do teu favor, peço-te caminhar conosco. Caminhar conosco. Estar presente sempre na nossa caminhada. E aí termina dizendo: embora este seja um povo de cabeça dura, quer fazer aquilo que passa pela sua cabeça e não aquilo que o Senhor nos ensinou.
E apesar de ter nos ensinado tanta coisa boa, o povo faz o contrário, faz diferente. Isso nós vemos nos nossos filhos, né? A mãe orienta o filho, o pai orienta o filho, mas parece que ele faz exatamente o contrário. Parece melhor ficar calado do que ficar falando coisas, porque sabe que vai fazer tudo o contrário. Isso diz aqui, o povo de cabeça dura. E aí ele pede, perdoa nossas culpas e nossos pecados. Perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade sua. Moisés subiu a montanha, levando 2 tábuas da lei, pela segunda vez, porque a primeira vez, quando Moisés trouxe as 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que Deus mesmo escreveu pelo seu próprio punho, é Deus mesmo que escreveu os 10 mandamentos. Por isso, quando nós falamos o mandamento de Deus, são os 10 mandamentos, porque depois surgiram tantas outras leis durante a história deles, leis, chegaram a 613 leis, mas o que é de Deus mesmo são os 10 mandamentos. E aí, Moisés então subiu com as 2 tábuas da lei, Deus escreveu de novo os 10 mandamentos, porque as 2 tábuas primeiras, quando Moisés viu que o povo tinha trocado Deus por um bezerro de ouro, dizendo é esse bezerro de ouro que nos salvou da escravidão do Egito, quando Moisés viu isso, pegou as 2 tábuas de lei e quebrou. Não é possível ter fraternidade, justiça e amor se não adorar o único verdadeiro Deus. Essa é a tarefa grande que o Evangelho vai nos mostrar. Agora subi de novo e diante dessa segunda vez, a igreja escolheu esse pedacinho aqui, que é a essência que vai ser realizada, sabe quando isso? Vai ser realizada e mostrada por nós, por Jesus Cristo. Porque durante a história toda, e principalmente na época de Jesus, qual é a misericórdia que os doutores da lei e fariseus ensinavam ao povo? Não. Aqui ele disse, Deus clemente, Deus paciente, Deus rico em bondade e fiel, que os doutores da lei e fariseus ensinavam e mostravam para o povo. Nada disso. Eles ensinavam castigo para o povo. Para os doentes, eles falavam, vocês vão tudo perdidos, vão para o inferno porque vocês estão doentes, por quê? Porque vocês pecaram e Deus castigou vocês. Essa ideia que vingou durante o tempo todo que Jesus viveu no meio do povo, e é por isso que Deus, vendo esse grande desvio que teve, mandou o seu Filho, que se encarnou e se tornou humano no meio do seu povo. E aí Jesus, por tudo aquilo que ele fez e ensinou, pela toda a sua atitude, nós ficamos conhecendo de verdade qual é a vontade de Deus. Por isso que eu falei que o Espírito Santo que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos e que nós confirmamos cada ano no dia de Pentecostes e constantemente quando fazemos as nossas orações, o Espírito é o Espírito de Jesus. Não é qualquer outro Espírito. Jesus repete 2, 3 vezes. É meu Espírito. Portanto, para conhecer como que esse Espírito de Deus, vocês precisam conhecer. Quem sou eu? O que eu fiz? O que eu vim fazer ao mundo? Jesus diz, é meu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então não tem Espírito Santo sem Jesus. Será falso. Inventam 1000 outras coisas enganosas. E não tem Jesus Cristo sem o Pai. Por isso que no Novo Testamento, no Evangelho, vai se caracterizar bem o Deus único, em 3 pessoas, o Pai, o Filho, que se encarnou, se tornou humano,
É muito importante a gente perceber isso. São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer: cuidado de todos aqueles que se dizem inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, porque até agora já apareceram muitos falsos profetas. Para saber qual é o Espírito verdadeiro, você tem que reconhecer que esse Espírito verdadeiro é o Espírito de um ser humano vindo de Deus, que se encarnou no meio de nós. Gente como a gente, que nos evangelhos, nas primeiras partes todas, eles chamam filho de homem. Eu sou filho de homem, você é filho de homem, todos nós somos filhos de homem, todos nós somos humanos. E Jesus é humano. E quem prega Jesus sem ser humano é totalmente desviado. Então, portanto, a festa de hoje da Santíssima Trindade, a Igreja quer nos ensinar que é o Deus que para o pessoal do Antigo Testamento era muito difícil, de difícil acesso, agora com a presença do próprio Filho de Deus, celebramos na festa de Natal, no meio de nós, ele se tornou um entre nós. Ele está perto agora, apesar que tem muitos que continuam pregando Deus longe, Deus inacessível. Não, isso era o que pensava até Jesus se encarnar, se fizer gente como nós. Aí o nosso Deus é perto, o nosso Deus está caminhando conosco. É o pedido que Moisés faz aqui: caminha conosco. Jesus está presente. E é por isso que eu gosto muito do canto que nós vamos cantar de novo pós-comunhão. Nós queremos que a presença do Espírito de Deus, a presença de Jesus, a presença de Deus, habite sempre em nós. Nós somos o habitat de Deus. O Espírito de Deus diz lá no livro do Gênesis, ele habitou em tudo, estava presente em todo lugar. Agora, no ser humano, em nós, esse Espírito de Deus parece que não teve tanto efeito, iniciando já pelo pecado de Adão e Eva, que em vez de ouvir a orientação de Deus, desobedeceram e se deixaram enganar pela serpente, a antiga serpente, que depois foi chamado o diabo, Satanás, no Apocalipse é chamado o dragão. Preferiram seguir a orientação da sua cabeça e de outros do que a orientação do próprio Deus. E aí deu no que deu na história toda. Mas nós tivemos essa grande graça de Deus, que nos amou primeiro, como disse São João na sua primeira carta, Deus que nos criou, e nos criou porque nos ama, e criou o universo todo porque nos ama. Esse Deus, Ele quer continuar nos acompanhando, porém nós precisamos ter a nossa opção. A nossa opção. Logo nos versículos seguintes do nosso Evangelho, ele vai dizer, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens não seguiram essa luz, preferiram fazer as coisas da sua cabeça por debaixo dos panos, na escuridão, e preferem fazer as coisas erradas e por isso no escuro, para não ser vistos. E eles odeiam a luz, porque a luz clareia, a luz é Jesus, a luz é a verdade. E é por isso que o justo, o que quer seguir de verdade a vontade de Deus e fazer o bem, sempre é perseguido, porque o justo, quando vê coisa errada, escura, da noite, feita debaixo dos panos, ele denuncia: isso está errado, isso vai prejudicar os nossos filhos, isso não pode ser. E são perseguidos. Os filhos da luz, como Jesus, são sempre perseguidos. Como conclusão, eu gostaria então aqui de salientar a nossa leitura do Evangelho, para tentar mostrar que o grande feito, maravilha de Deus é a sua criação, da qual nós fazemos parte.
Por isso que a igreja coloca essa leitura na vigília pascal, quando ela conta toda a história da salvação. O fundamental, o alicerce fundamental é a leitura do Gênesis capítulo 1, onde vai dizer: Deus fez o céu, a terra, o mar, e repete por 6 vezes, após 6 vezes repete: Deus viu que tudo que ele fez foi bom. E quando cria o homem e a mulher, e Deus viu que o que ele fez foi muito bom. O valor à vida, o valor ao mundo. Jesus não veio para nos dizer o que vai acontecer depois do cemitério. Jesus foi enviado pelo Pai para nos ajudar a viver essa criação que Deus nos deu e da qual nós fazemos parte, na vida nossa, no mundo nosso. Por isso o desafio do cristão que segue Jesus é tentar conhecer cada vez mais Jesus, e Ele nos deixa o seu Espírito para a gente poder ir lendo o Evangelho, ir participando, compreendendo mais o projeto de Deus Pai que Jesus Cristo nos mostrou, e ver como podemos cada vez mais fazer desse mundo um mundo melhor. Esse mundo é de Deus. A criação que fez é de Deus. E a nossa tarefa é conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é outra a não ser viver na fraternidade, viver como irmãos, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. E uma outra revelação que Jesus Cristo, presente humanamente, Ele nos mostrou: nós somos todos filhos do mesmo Pai, diferente do Antigo Testamento, que pensavam que só a raça judaica, descendentes de Abraão, eram filhos de Deus. E Jesus disse: não, Deus criou a tudo e a todos. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele quer nos animar, Ele quer nos incentivar, Ele quer nos dar força para descobrirmos a vocação de cada um de nós e desenvolver essa vocação que Ele nos deu para o bem seu, da família e para o bem de todos. Por isso colocamos os serviços e as capacidades que nós temos, a exemplo de Jesus Cristo, colocar tudo isso a serviço de todos, para todo mundo crescer. A preocupação, por exemplo, da mãe e do pai, que o filho agora cresceu, precisa encontrar serviço. Ótimo, muito bom, cabe isso. Mas precisa também pensar que o filho da vizinha também precisa encontrar um serviço para viver. Essa novidade que Jesus Cristo nos trouxe. O povo indígena, eles têm esse sentimento. O bem que eu quero para meu filho, esse bem precisa ser para todos. E essa é a nossa tarefa, e é por isso, seguindo Jesus, que ele disse aqui no discurso a Nicodemos, é o último pedaço do discurso a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo é a criação onde nós vivemos, aqui o mundo é a criação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, Jesus, humano, se tornar humano no meio de nós, para que não morra todo aquele que nele crer. Não morra quer dizer não se enfie a fazer coisa errada, prejudiciais que vão lhe levar à morte. Para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, que para o evangelista São João é conhecer o Pai e aí conhecer o Filho. É o Filho que nos vai fazer conhecer o Pai. E quando nós conhecemos através do Filho Jesus, animados pelo Espírito de Jesus para conhecer Jesus, Ele nos faz conhecer o Pai. E assim vivem eles que vivem em comunhão, presentes em todos nós, que o desejo maior do Pai, do Filho, do Espírito Santo é sermos como eles. Comunhão, fraternidade, irmãos, irmandade, ajudar uns aos outros, solidários. Essa é a vontade de Deus. E repete pela segunda vez, de fato, Deus, Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Como
Como? Vai condenar a obra sua? O mundo é obra de Deus. É a grande maravilha de Deus que diz lá em Pentecostes, a grande maravilha. Então Deus não mandou Jesus, seu Filho, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Essa é a finalidade da vinda de Jesus ao mundo, para nos salvar. Tem uma ideia aí, que é um dos cantos que eu não gosto muito, o primeiro verso, quando ele disse: Jesus veio para morrer por nós. Totalmente errada. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para ser luz, para nos esclarecer. Jesus veio para nos mostrar o que Deus quer. Tem o coxo, precisa ajudá-lo. Tem o cego, precisa ajudá-lo. Tem o jovem que se perdeu, precisa ajudá-lo. Mesmo aquele que fez qualquer coisa errada, precisa ajudá-lo para superar. E não afundar, como muitos têm atitude. Então, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer salvar a todos. Agora, o que Jesus fez para nos salvar? Isso sim, a cruz. Aí sim, morreu. Aliás, foi matado na cruz. Não porque Ele quis ser matado, não. É porque Ele nos amou. É porque Ele fez tudo por nós. E por fazer isso por nós, lhe custou a vida. Esse é o processo que Jesus Cristo falou para todo mundo. Qualquer coisa boa que nós construímos, qualquer coisa boa pela qual nós lutamos, vai ter um custo. Vai ter um custo. Essa é a cruz. Mas nós não fazemos para sofrer, nós fazemos para ter vida melhor. E ao ter vida melhor, tem o custo que eu assumo. Assim como a mãe e o pai assumem para criar a criança, levantar cedo, ir trabalhar, enfrentar dificuldades, ônibus, enfrentar o trem, suar, ficar esperando no ônibus para trazer o pedaço de pão para casa. Será que o pai e a mãe querem sofrer? Não, querem viver, mas tem um custo. Essa ideia que precisamos renovar. Jesus não veio para morrer por nós. Vou repetir. Jesus não veio para morrer por nós. Jesus veio para nos salvar. E por tudo que Ele fez por nós, lhe custou a vida. E aí termina. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Tem mais 2 versos que explicam sobre a questão da luz aqui para poder entender melhor. Deus nos mandou a luz, nos esclareceu. Isso é igual à mãe. A mãe orienta o filho. Filho, esse daqui, se eu fizer, você vai apanhar, você vai sofrer. A mãe já esclareceu. Agora, o filho, mesmo com essa luz, claridade e explicação da mãe, ele vai fazer aquilo que a mãe disse, cuidado. Foi a mãe que quis a perdição do filho. A mãe orientou tudo. É o filho que desobedeceu, que não ligou para a orientação da mãe, fez o que a mãe disse que não devia fazer e apanhou. De quem é a culpa de ter apanhado? É de Deus? É da mãe? É do filho. O filho tinha todas as intenções, todas as orientações, mas escolheu aquilo. Por isso Deus não condena ninguém. O Deus de Jesus Cristo, porque do Antigo Testamento, de vários que aparecem, do ensinamento dos fariseus, doutores da lei no tempo de Jesus, sim, Deus condena. Tanto condena que você está doente porque você pecou e Deus te condenou. Esse era o ensinamento que o povo todo no tempo de Jesus recebia. Aparece Jesus e diz, não, Deus quer salvar. Deus me mandou para mostrar a todos que Ele quer nos ajudar em tudo, porque nós somos seus filhos, todos, sem exceção nenhuma. Todos precisamos ser ajudados, todos precisamos nos interessar uns nos outros para podermos criar a fraternidade e o amor.
Ideia fundamental que está colocando na nossa leitura aqui hoje. Só que nós vamos conseguir realmente conhecer o verdadeiro Deus a partir do seu Filho Jesus Cristo. Assim como ele disse numa leitura que nos vemos, quando o apóstolo perguntou, nos mostra o Pai, e isso basta para nós, e Jesus disse, tanto tempo estou com vocês, quem me vê, vê o Pai. Se você quer conhecer o Pai, olha o que eu fiz, olha o que eu ensinei, olha o que me custou de tudo que eu ensinei e fiz por vocês. Olha o que aconteceu comigo, mas isso vai acontecer com todos. Todos que lutam pela vida, todos que são justos, vão ser perseguidos. Vão levantar falso contra eles, vão levantar fake news contra eles. Mas quem permanece com Deus, firme e fiel, será salvo, mesmo diante das dificuldades. Portanto, Deus ama o mundo em que nós vivemos. E Deus nos mandou seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar como devemos cuidar do nosso mundo. Todas as pessoas que se envolvem para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a própria natureza, para zelar pela vida, estão no caminho fazendo a vontade de Deus. E são fortalecidos cada vez mais pelo Espírito de Jesus, que Ele prometeu que o Pai ia nos mandar e que nós aceitamos e assumimos no nosso dia do batismo, recebendo o Espírito de Jesus Cristo, que Deus mandou no meio de nós para nos ensinar. Por isso a importância da gente conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, que também criam tantas imaginações sobre Ele, que nós precisamos colocar os pés no chão para estudar juntos o Evangelho. O Padre Tião aqui, ele está começando grupos nas comunidades sobre a reflexão do Evangelho. Toda quarta-feira, em várias comunidades, já tem esses grupos pequenos que eles estudam o Evangelho, para conhecer Jesus e viver, fortalecido pelo Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, viver o que Jesus fez, o que Jesus nos ensinou. E o fundamental é isso, aquilo que Marcos descreve no capítulo 9, na última frase. A intenção de Deus Pai é essa: vivermos em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus